o Hélder Sousa, o nosso candidato à Câmara Municipal do Porto. Livre! Livre! Porto, futuro! Livre, livre, livre! Porto, futuro! Livre, livre, livre! Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui hoje a representar esta candidatura feita por uma equipa de pessoas muito comprometidas com o bem público e com o futuro da cidade. A cidade, tal como este mosteiro, continua em obras à espera de concretizar as suas utopias e, no entanto, cedeu à pressão do turismo e é agora acessível apenas a alguns. Os mercados tomaram conta dos processos de decisão sobre a cidade. Falo do Freixo, como da Avenida Nuno Álvares, como do Aleixo. Os cidadãos deixaram de ser ouvidos e o poder político segue embalado, com muita arrogância, diga-se, pela privatização do espaço público e pela valorização do metro quadrado para fins contrários ao interesse público, para fins contrários ao nosso interesse. Este mosteiro continua aqui, mas, tal como a cidade, é agora muito, mas muito mais pressionado pela rentabilização do metro quadrado, do soalho, do que pela concretização das utopias que um dia imaginamos. Mas nós, o LIVRE, e aqui no Porto, queremos recuperar o território da utopia para construirmos, em conjunto e com empatia, uma cidade e um futuro melhor para todas as pessoas. O poder local é fundamental para a defesa da nossa democracia. E é nas autarquias, nas freguesias, nos bairros, que temos a primeira linha de trabalho para melhorar a vida das pessoas. A primeira linha de diálogo para dar a volta ao discurso de ódio com esperança, para dar a volta ao discurso de ódio com empatia e com uma visão otimista do futuro, a visão que nós queremos para as próximas gerações. Queremos, por isso, uma cidade aberta ao mundo, uma cidade inteira, uma cidade onde todas as pessoas, independentemente da sua origem, da sua cor, da sua condição social, possam construir em liberdade uma vida com qualidade para si e para as suas famílias aqui no Porto. Mas queremos mais. Queremos uma cidade onde é possível estudar, viver e trabalhar. E por isso queremos uma cidade com pelo menos 30% de habitação fora do mercado especulativo. Porque só assim vamos conseguir garantir condições de habitação para todas as pessoas a preços que elas possam pagar. Mas queremos também uma cidade com mobilidade suave e com transportes públicos de qualidade. Os tais 100 km de ciclovias que o Diamantino nos falava de manhã, 200 corredores para bus dedicados. E queremos também espaços públicos acessíveis e inclusivos, com uma estrutura verde reforçada e resiliente, da Foz até Campanhã, porque não queremos deixar nenhuma parte do território de fora. E vamos fazer isto criando quintas cidadãs, corredores verdes, refúgios climáticos e tudo isto ligado pelos tais 100 km de ciclovias que vamos construir. Mas queremos também uma vida cultural e democrática descentralizada em todas as freguesias, com as casas de criação, porque só assim temos comunidades atentas, curiosas, coesas e ativas na defesa dos direitos humanos. Mas queremos mais. Uma cidade cooperante, mais ecologista e mais solidária. É esta a cidade que queremos para o Porto, agora e para o futuro. Há mais de 2 décadas, há 24 anos, para ser mais exato, que a nossa cidade é gerida por governos de direita. O resultado? Uma situação de carência habitacional oficialmente declarada. Milhares de estudantes, jovens e famílias sem acesso a casa, 700 pessoas em situação de sem-abrigo. Nós sabemos que são muitas mais, temos falado com associações, são muitas, muitas mais do que 700. Temos mais de 20 mil casas devolutas e mais de 15 mil pessoas em alojamentos sobrelotados. Mais uma vez, estes números pecam por defeito. 20% dos agregados familiares desta cidade sofrem de pobreza energética, não conseguem aquecer as suas casas. Temos projetos de mobilidade abandonados ou suspensos, decisões adiadas, como o metro,
as ciclovias, o metrobus, a articulação com a Rede Unir para uma melhor eficácia dos transportes municipais e um terminal intermodal à beira da ruptura. Temos, enfim, uma cidade explorada pela indústria turística, invadida por hotéis e com infraestruturas sobreexploradas e também elas perto da ruptura. Temos uma hostilidade institucional, com concelhos vizinhos e instituições locais. O Porto não pode ficar de fora das políticas da área metropolitana, nem pode virar costas aos municípios vizinhos por birra do seu presidente. E ainda temos, ou melhor, não temos, planos municipais para a igualdade, plano de arborização, plano de mobilidade sustentável, plano de ação climática. Está tudo na gaveta. Temos ainda espaço público destruído, passeios inseguros e insegurança rodoviária, que é o maior crime contra a vida humana que acontece, é o crime rodoviário. O Rio Douro está poluído e está explorado por uma intensa indústria de navegação turística e sem qualquer uso público. E, por fim, temos uma excessiva impermeabilização dos solos, planos urbanísticos pouco transparentes, estávamos a falar há pouco, e isto põe em causa o interesse público, a defesa dos nossos recursos e o bem comum. Podia continuar, a lista é longa, mas nós queremos dar a volta a isto. Queremos ser a força que vai mudar a cidade, que vai deixar um bom legado para as gerações futuras. Queremos uma cidade para viver, mais sustentável e mais amiga das pessoas, porque nós vamos dar a volta a isto e vamos construir esta cidade aqui no Porto. Mas, para que isto aconteça, é preciso falar com muita gente, mostrar a muitas pessoas que o nosso projeto é também o projeto delas. É um projeto de empatia e de comunidade. Nós podemos ter menos cartazes e menos tempo de antena. Até me custa dizer isto. Mas a verdade é que nós vamos pôr um ponto final, mais um, neste ciclo de Rio, Moreira e Herdeiros. Um ciclo pim-pam-pum, um ciclo de especulação, de alienação do património público, um ciclo que não respeita os interesses da cidade. Nós vamos dar a volta a isto, vamos pôr um ponto final no ciclo Rio, Moreira e Herdeiros. Somos muitos, mas vamos ser ainda mais nesta luta por uma cidade mais verde e mais justa, uma cidade com mais árvores do que carros, mais habitantes do que turistas e com habitação, e muito mais do que habitação, para todas as pessoas. E agora? Porto, futuro, livre, livre, livre. Porto, futuro, livre, livre, livre. Parece fim, mas ainda não é, porque é agora que vos vamos falar do território e das propostas que temos para cada uma das freguesias da nossa cidade. Em Aldoar, na Foz do Douro e em Nevogilde, uma freguesia onde as desigualdades são muitas, trespassam a cidade. Casas de milhões convivem com bairros inteiros onde não há um parque infantil. Em Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, o Paulo Cunha e a Catarina Martins, a nossa Catarina Martins, vão trabalhar para uma freguesia mais coesa, vão defender os recursos naturais, incluindo a Ribeira de Aldoar e toda a zona da Avenida Nuno Álvares. Vão defender melhor qualidade de vida, acessibilidade, transportes públicos, mas também espaços de comunidade intergeracional e espaços culturais e associativos. E vamos ainda defender uma linha de elétrico moderna e a linha de metro para o Campo Alegre, para termos a liberdade de não usar o automóvel nas deslocações diárias. Em Ramalde, vamos começar uma revolução no espaço público com jardins mais amigos das crianças, com passeios seguros para todas as pessoas. O João Gomes e a Patrícia Teixeira, Patrícia Gonçalves está ali, com eles vamos reduzir as barreiras que as grandes estradas impõem nesta freguesia, a A28 e a VCI, enquanto não transformamos a VCI numa alameda urbana. E vamos transformar a Escola Básica do Viso numa escola solar e uma comunidade energética associada a esta escola escolar em Requesende.
Em Lordelo do Ouro e em Massarelos, que também é a minha freguesia, e é uma freguesia marcada pelas desigualdades, pela emergência social, em particular nos bairros municipais marcados pelo estigma do tráfico de droga. O António Valverde, a Manuela Teles e a Catarina Carvalho vão lutar pelo alargamento do programa de consumo vigiado e pela instalação de respostas de emergência para pessoas em situação de sem-abrigo no quartel militar do Ouro. E é também com eles que os terrenos do antigo bairro do Aleixo vão retornar à esfera municipal para que ali se dê início uma parceria pública ou cooperativa para a construção de casas que as pessoas possam verdadeiramente pagar. E já agora, é em Lordelo do Ouro que vamos, com os camaradas de Vila Nova de Gaia, lutar por um rio mais democrático, menos explorado pela indústria turística e por uma linha de transporte público fluvial entre a Forada e o Freixo para ligar as duas margens. Em Paranhos, a última freguesia que nos deu a eleição da Filipa Pinto nas últimas legislativas, vamos implementar o primeiro programa de acolhimento para artistas refugiados ou provenientes de países com contextos difíceis, onde eles não podem exercer a sua profissão em liberdade. O Carlos Costa e a Manuela Moreira. O Carlos e a Manuela vão promover e ativar o associativismo cultural e desportivo, incluindo encontrar uma solução para o campo de futebol do Sport Comércio e Salgueiros. O Salgueiral. Viva os Salgueiros! Vamos propor ainda um projeto de residência sénior assistida municipal e de creche gratuita no quartel da Arca d'Água, outro edifício subaproveitado e que deve responder às necessidades do serviço público. E agora, no Centro Histórico. Sedufeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. O Daniel Gonçalves, a Inês Moreira e o Tiago Macedo. A Inês Moreira vai ser também a segunda vereadora do LIVRE a partir de 12 de outubro. Com o Centro Histórico, vamos propor uma moratória à construção de novos hotéis até que se avalie o impacto ambiental e nas infraestruturas e na habitação dos projetos que já estão em curso. São mais de 100 nesta cidade, neste momento. Vamos combater a urbanização da cidade, defender o direito ao descanso dos vizinhos, com mais espaços verdes e espaços comuns acessíveis. Vai ser uma cidade com as pessoas no centro da mobilidade e do espaço público, em particular os mais velhos e pessoas com mobilidade reduzida. No Bonfim, estamos quase a acabar. Pelo menos vão-se lembrar das freguesias todas do Porto, depois disto. No Bonfim, onde ainda existe uma cultura independente, é a casa do Stop e de mais espaços autogeridos, mas onde a pressão da gentrificação nos coloca em alerta. O Rui Moreira do Bem e a Gisela Leal, também futura deputada municipal, vão defender uma cidade mais inclusiva e cuidadora, onde todas as pessoas têm lugar. Escolas solares com aulas de português para cidadãos estrangeiros, mais habitação, em particular para estudantes, para jovens e famílias, e creches gratuitas para todas as crianças. E claro, o Stop. Queremos que o Stop continue a ser um centro cultural e uma casa de criação, longe das mãos das tutelas políticas. É também no Bonfim que começaremos uma cidade onde todas as pessoas têm lugar. E por fim, em Campanhã, uma freguesia rasgada por linhas de comboio e autoestradas, onde as periferias são muito visíveis e o código postal ainda é fator de exclusão. A Maria João Martins e o Bruno Prudêncio vão defender o direito de todas as pessoas à cidade, à educação e a uma vida cultural e social ativa. Vão quebrar as barreiras físicas e simbólicas que ainda separam Campanhã do centro. E é em Campanhã, a propósito da chegada da linha de alta velocidade, que vamos ter a oportunidade de começar a nossa utopia concreta de transformar a VCI e a circunvalação, agora barreiras que dividem,
em alamedas urbanas que unem. Alamedas que vão ligar não só a freguesia ao resto da cidade, mas também o Porto aos concelhos vizinhos, nomeadamente a Gondomar. Esta equipa é muito maior, não vão caber aqui todos, não vou chamar todos, mas vou chamar mais alguns. Por exemplo, a Julieta Guimarães, nossa candidata à Câmara Municipal, que vai defender melhores condições de trabalho e de autonomia para artistas e coletivos independentes, incluindo mais espaços de residência e espaços associados às casas de criação. E vai promover um programa municipal para a cidadania para jovens, de todas as idades. E ainda o Bernardo Marta, também futuro deputado municipal, que nos vai continuar a surpreender com o seu ativismo, com a sua persistência na defesa do direito de todas e de todos ao seu lugar de fala e de representação no espaço público. E o Bernardo vai ainda defender a provedoria para as gerações futuras, para que nenhuma decisão sobre o futuro ou com impacto no futuro seja tomada sem ter em conta os interesses de quem ainda não vota e de quem ainda não nasceu. Nada sobre as pessoas sem as pessoas, nada sobre o futuro sem os futuros. Esta é para ti. O Tiago Macedo adiantou-se, mas também é candidato à Câmara Municipal e vai nos ajudar a projetar o balcão de apoio ao imigrante para garantir que todas as pessoas que aqui chegam encontram informação e um lugar seguro para iniciar uma nova fase da sua vida. E vamos ainda em conjunto defender novos modelos de cooperativismo para a economia local, incluindo uma rede de consumos de proximidade que vai ter no mercado de Bolhão o seu ponto central. Para garantir este Porto futuro, vamos precisar de muita participação, de diálogo com a sociedade civil e de uma região inteira mais cooperante na procura de soluções comuns para problemas comuns. E para isso, o primeiro eleito do LIVRE na Assembleia Municipal, o deputado municipal que será a nossa principal voz na defesa das Assembleias Cidadãs, na defesa de mais transparência e de mais participação nos processos de decisão, e que é ainda um dos responsáveis por estarmos aqui hoje, Diamantino Raposinho! Com o trabalho dos futuros eleitos e com a nossa participação nos órgãos executivos da Câmara Municipal do Porto e também nos outros concelhos, vamos construir todos juntos um novo paradigma de mobilidade intermunicipal centrado no transporte público e a pensar também nos milhares de pessoas que entram e saem todos os dias da cidade do Porto. E estas pessoas têm muita dificuldade com a intermodalidade e com os horários. E vamos ter também uma gestão integrada do território, das comunidades energéticas e dos recursos comuns, nomeadamente os que unem Porto e Gondomar, Azevedo em Campanhá e nos rios Torto e Tinto, onde alegadamente estão a ser cometidos crimes ambientais. Vamos defender a água e os espaços verdes, porque sem ambiente não há futuro. Todos juntos, vamos implementar políticas intermunicipais para responder à urgência da habitação. Vamos investir em modelos de habitação cooperativa de propriedade coletiva e podemos inaugurar nos próximos anos, no Porto e na região, com os nossos camaradas eleitos, um programa inovador para a habitação intergeracional, cooperativa e de propriedade coletiva, a pensar no futuro. Um programa apoiado pelo Banco de Fomento Regional, que nós também queremos criar e havemos de criar quando a nossa proposta de lei para a regionalização for aprovada no Parlamento. Os nossos deputados também nos vão ajudar nisto. Dizem-nos que a ambição de 30% de habitação fora do mercado especulativo é ambiciosa. Bem, no campo dos direitos fundamentais, para nós, a ambição nunca é demais. Dizem-nos isto muitas políticas nossas, mas a resposta é sempre a mesma. Se não é possível hoje, vai ser possível amanhã. Para não me alongar muito, agradecemos a todos e a todas. São muitas mais as pessoas que ao longo dos últimos anos e muito intensamente nestes últimos meses tornaram esta candidatura possível e todas as outras.
E também agradecemos às suas famílias, porque sabemos do esforço que este trabalho implica, não só para quem aqui está, mas também para as nossas famílias. E agradeço também aos nossos deputados, que têm feito um trabalho incrível. Permitam-me nomear o Jorge e a Filipa, que nos têm inspirado aqui no Porto e têm sido parte importante neste projeto. O nosso projeto é coletivo e o futuro só pode ser feito com todas as pessoas. Uma cidade completa não deixa ninguém para trás. Investe em políticas públicas de prevenção e de solução dos problemas sociais. Cria espaços seguros para todas as comunidades. Espaços onde todos podem ser o que quiserem ser, sem discriminações e sem medo. É esta a cidade que queremos. Uma cidade com vizinhos de diferentes gerações. Uma cidade onde o espaço público é comum e acessível. Uma cidade com transportes públicos, ciclovias e passeios seguros. Uma cidade onde a criação artística acontece em todas as freguesias e uma cidade onde os jovens e os mais idosos podem encontrar tudo o que precisam no seu bairro, incluindo habitação adequada, espaços de lazer, de educação e de desporto. Queremos uma cidade que defende os direitos humanos e é esta a cidade que vamos ter. Construímos um programa progressista e ecologista, envolvemos muitas pessoas, muita gente da sociedade civil e este programa vai começar agora a pensar nas gerações futuras. Será com estas pessoas eleitas, que estão aqui atrás de mim, será com o LIVRE, será com todas e com todos, que mesmo não sendo do LIVRE se queiram juntar a este diálogo. E será com este diálogo e com muita empatia e com, acima de tudo, um conhecimento profundo da cidade que nós escolhemos para viver. É assim que nós vamos dar a volta a isto. O Porto do futuro começa agora. O Porto e o futuro começam aqui. Viva o Porto, viva o LIVRE! Porto, futuro, livre, livre, livre! Porto, futuro!